Então sejam todos bem-vindos à nossa 49º ou 50º, a gente ainda tem que definir isso, colóquio científico do Observatório de História em Quadrinhos. Então, para quem está chegando pela primeira vez, é um encontro que nós fazemos mensalmente, discutindo pesquisas sobre quadrinhos e discutindo um livro que nós escolhemos, um livro científico que nós escolhemos e vamos discutindo capítulo por capítulo. Então, como a gente faz normalmente, rapidamente, em 5 minutos, nós vamos passar pelas novidades da área de quadrinhos, né? Então, a primeira novidade que nós temos aí, que estamos aqui na torcida, que o Selby passe no concurso para professor, Selby, que é nosso colega aqui no Observatório. Tivemos, em agosto, as oitavas jornadas que, no meu ponto de vista, foram um sucesso, eu achei que tudo correu bem. Também ficamos muito cansados, mas muito gratificados com os resultados. Estamos agora trabalhando na preparação já da nonas jornadas de história em quadrinhos que vão ser realizadas em 2025. Já estamos a todo vapor nessa preparação aí. Agora, Roberto, alguma novidade? Sim, eu acabei de receber e já passei adiante para vocês. Seria bom se vocês passassem para todos os membros que estão participando da lista. Saiu um e-book sobre o professor José Marques de Mello, Eu foi não feito recebi isso daí, na não. Universidade. Não, eu mandei para você também, mas eu posso Ah, mandar de novo. não, eu até olho lá. A- é, eu vou colocar aqui no chat o o link, porque ele é um Ah, e-book. recebi sim, Roberto, está aqui. Tá? Aí, se você puder. É um e-book, foi uma professora da Universidade de Adamantina, que fica aqui no norte do estado de São Paulo, quase do Paraná. E eu coloquei aqui o link para quem se interessar. Perfeito. Saiu aí? Recebemos aqui. Beleza. Obrigado, Roberto. Gazi também tem a novidade do professor que conheceu, podia falar para nós, Gazi? Ah, sim, o professor Janek, Janek que escreve, mas como é alemão, creio que é Janek, né? Ele é um professor da Alemanha que aprendeu também a língua portuguesa e faz pesquisa com histórias em quadrinhos igualmente. Ele coeditou um livro sobre os quadrinhos na África. Nesse livro tem até uma entrevista feita pelo professor de história da UFG, o Ivan, que entrevistou o Nobu Shinen. E aí eu não lembro se o Nobu chegou a divulgar esse e-book, mas esse e-book saiu no ano passado, segundo o professor Yanek. Você chegou a divulgar, Nobu? Eu não lembro. Ou você chegou a saber disso? Bom, na verdade, eu nem comentei a respeito. Saiu, porque quem convidou foi realmente o Ivan, mas o organizador era uma outra pessoa, era uma Não, professora que fez o é o evento. Yanek mais uma outra professora, eu não lembro o nome É, dela, né? tá. E ele, como ele trabalha, faz essa pesquisa no mundo todo e explicou um pouco sobre isso ontem numa palestra aqui na Federal de Goiás, eu o chamei para participar, expondo a pesquisa dele para uma próxima reunião futura do Observatório. O Valdomiro concordou e dei duas datas que o Roberto Eliso colocou, acho que é outubro e novembro. Eu mandei as duas datas para ele optar, porque ele prefere que seja no inverno europeu por causa da diferença de 4 horas de fuso horário. No verão Eu lá agora mandei. ainda são 5 horas de fuso horário com 4 horas, né? Porque para ele seria, se é 8 horas aqui, seriam 2 horas da manhã lá. 8, Não, 9, 10, meia-noite. meia-noite, meia-noite com 4 horas. Meia-noite lá. Seria Então, meia-noite lá. para ele, entre outubro, novembro até fevereiro, e eu vou deixar ele escolher a data, Tá. aí ele pode apresentar num dos colóquios a pesquisa que ele Eu faz, acho que a coedição. eu até sugeriria que fosse na de dezembro, que daí a gente Eu fechava também.
com ele, que é um convidado internacional, Gazi. Dezembro ela é virtual também? É híbrida. É híbrida. Ah, certo, tá. Falarei para ele então. Darei a outra Tá bom. data de dezembro. Provavelmente vai ser dia 13 de dezembro. Uhum, tá. Tá? Eu mandei 13 de para três dezembro. datas. Dezembro eu não tinha posto para ele Eu porque eu mandei fiquei em três dúvida. Eu falei, datas: mas dezembro outubro, é novembro e presencial? dezembro. Achei que era presencial dezembro. Então tá bom. Como É é híbrido. híbrida, Não, vou pode ser avisar. É presencial, mas híbrido. ele falaria Uhum, da Alemanha. tá, Seria legal. tá bem. Então Ótimo. é Ótimo. Também isso. acho. Nobu, mais alguma notícia? Bom, tem amanhã um encontro lá no Comics com 4 autores, né? O Franco, o Eduardo Vetilo, o Carlito Maia e o Paulo Yokota. Estão lançando material lá na Comics, acho que a partir das 2 horas até as 18. E em Indaiatuba também tem um evento de quadrinhos. E na Bienal do Livro, né, que está correndo até domingo aqui em São Muito bom. Paulo, lá no IMB, tem um Artist Alley ali. Então tem um espaço para quadrinistas. Eu acho que já teve no Rio de Janeiro. Eu não lembro se na última Bienal de São Paulo já tinha, mas é um espaço agora dedicado a autores de quadrinhos, que eu acho sempre importante, né? Uma Bienal que é um grande evento da indústria dos quadrinhos, do livro, né? E tem um espaço agora, esse reconhecimento da importância dos quadrinhos, né? Num evento como esse. Eu acho que no Rio eu lembro de ter ido e visto esse Arts Alley. Eu não lembro se na última em São Paulo teve, né? Pode ser que tenha Essa tido. da Comics é daqueles livros que estão sendo lançados sobre os artistas. É exato. Um deles é do Carlito Maia, né? Mas os outros têm o Uhum. Paulo Yokota, ele tem outras obras, tem trabalho de ficção. Ele tinha uma personagem que saía no jornal Notícias Populares, na Folha da Tarde, a Cíntia. Então, uma coletânea dessas tiras vai ser lançada amanhã. E Algum o livro Franco, um teórico? apanhado de livros. Que eu me lembre, não, assim, talvez a biografia do. Bom, o Eduardo Vetilo tem a biografia que eu escrevi, ele vai aproveitar, vai colocar à venda também, né? Do Franco também, provavelmente. Mas os outros, o Carlito tem uma biografia que foi lançada recentemente também. Do Paulo Yokota, eu não me lembro. Talvez até Também tenha. não me lembro. Eu achei interessante esse livro aqui, até só para o Reinaldo da Marvel Comics, a Marvel Studios, que é só sobre os filmes, né? Mas é um livro para quem gosta de fofoca. Negócio de bastidores, quem que foi escolhido, quem que não foi. Né? É interessante porque, inclusive, é um livro de uma editora de negócios, Best Business, que é um selo da Record. Eu não, assim, não que eu tenha interesse específico sobre filmes baseados em quadrinhos, mas eu acho que quando fala da indústria, sempre eu acho um enfoque que é diferente, né? Não é muito comum. E Vai era interessar isso. para o Selby, com certeza. Sim, Com sim. certeza. Mas alguém tem alguma notícia, novidade para falar sobre? Eu estava pensando também, Nobu, que a gente podia pensar até para novembro, convidar o pessoal para apresentar as teses ganhadoras do HQ Mix. Nós estamos na fase final de Sim, escolha sim. das teses, de julgamento das teses, então poderia talvez para novembro a gente marcar para os vencedores do HQ Mix apresentarem no observatório as teses. A gente entra em A contato, né? tese, Eu acho que seria muito a bom. dissertação e o TCC. Podemos aí depois, já teríamos já a programação para novembro. Novembro, né? Que Sim, outubro sim. seria É. para Já é o novembro já Flávio. teríamos uma É. programação também. Mas só uma Então, dica, então, para quem defendeu, né, TCC, é, dissertação, tese, de 2024, né, a data sempre é essa, no ano que vem, se inscreve no HQ Mix, quem sabe, né, é, pode sair vencedor. Ana Carolina defendeu esse ano, né? Foi esse ano. Isso, defendi em março. Vou Então me não esqueça inscrever, de sim, se candidatar para o HQ Mix no ano que vem. com certeza. Com certeza vai ser uma forte candidata. Então, Ah, o acho que a Flávio, gente Flávio ok. perguntou. podemos Não, começar então. Alguém está pedindo a palavra ou não? Não, que eu não. o Flávio falou que ele rodou. Não, não rodou, não. Continua sendo no mês que vem. Eu não Não A sei entendi se... nada, Roberto. apresentação. O Flávio mandou uma mensagem aqui falando rodei. Não, você continua sendo
Ele está O falando do HTMix, HTMX, perdeu a inscrição, por isso que tem que Ah, ficar perdeu a atento. inscrição. Se era do ano passado, perdeu a Sim, inscrição. sim. Aham. É. até quando vai a inscrição de cada ano? Ah, Ixi, no varia, né? primeiro semestre, né? Mas até eu acho que é o primeiro semestre, né? Bom, Mas já mas perdeu, porque teria que ter se inscrito infelizmente esse ano. é no exercício do ano anterior, né? É. Anterior. Infelizmente, mas a gente vai ter muito prazer em assistir a sua apresentação aqui do TCC, que deve estar muito interessante. Então, vamos começar então as apresentações, começando pela apresentação da pesquisa da Ana, depois vamos para a apresentação do livro pela Melina. Então, Ana, você pode preparar aí, se apresente. O Nobu, que participou da banca, pode fazer a apresentação do trabalho da Ana Carolina. Normalmente a Eu gente não pede cheguei. o orientador, se ele estiver presente, mas como o orientador não está presente, pedimos para o Nobu Eu fazer a cheguei apresentação. a participar da banca da Ana, mas eu assisti uma apresentação nas jornadas sobre esse trabalho, né? E eu fiquei muito interessado. Ela me mandou a Eu achei que você dissertação tinha dela. participado, desculpa. Não, infelizmente não participei, mas eu li, né, a dissertação dela, achei bastante interessante, e aí eu a convidei, né? Porque realmente, além de ter a parte da pesquisa, né, da demografia, de toda essa parte teórica, tem o trabalho dela como autora, né? Então, esse Ah, quadrinho eu acho muito interessante quando tem essa possibilidade também de expandir para além da própria pesquisa um trabalho assim de ordem prática, né, de ordem profissional para você executar uma história em quadrinhos. Então, eu achei muito bacana e a apresentação também acho que vai ser muito legal. você tem a palavra, Beleza. Ana. Seja bem-vinda. Certo. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Tá aparecendo ela expandida? Tá sim. Uma coisa Apare- só que eu não sei como fazer é como eu tiro essa janela. Ah, tirei. Tirei a janelinha da frente, assim não vai cobrir a imagem. Então, eu vou começar. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui. Já participei algumas vezes como ouvinte e estar aqui hoje nesse momento tá sendo muito gratificante para mim. A minha pesquisa de mestrado, ela chama Purgatório, a construção de si nas histórias em quadrinhos autobiográficas. E como o Nobu falou, eu sou artista visual, me chamo Ana Carolina Oliveira, sou artista visual e também pesquisadora. Atualmente eu estou no doutorado de Imagem e Cultura no programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ. Minha pesquisa continua sendo sobre quadrinhos, sendo que agora eu estou focada no mercado de quadrinhos autorais nacionais, exclusivamente nacionais, mas a pesquisa que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, ela foi feita no programa de mídias criativas da Escola de Comunicação da UFRJ também. Lá eles têm uma linha bem legal, uma linha de pesquisa chamada editorial, que está sendo coordenada pelo professor Otávio Aragão, e a gente está tendo bastante espaço para falar de quadrinho lá, né? Uma coisa que, apesar de ter a escola de comunicação e também a escola de belas artes, não é fácil entrar nessas pós-graduações falando de quadrinho ainda. E aí, essa minha pesquisa, ela foi muito inspirada pelo meu processo criativo de criar uma história em quadrinho autobiográfica. Essa história se chama Purgatório, a cozinha fica aqui. É tanto que o nome da pesquisa também leva o nome Purgatório, né? Eu trato do purgatório muito como o não lugar, né? A gente tem aí na narrativa cristã a ideia de céu e de inferno, e o purgatório seria aquele lugar ali entre esses dois lugares que é, na verdade, um não lugar. E uma das questões que atravessa muitas pessoas racializadas, principalmente as pessoas negras aqui no Brasil, é da gente estar conectada a esse, não conectada a ser, é,
ser imposto para a gente esse não lugar, né? O não lugar, a não humanidade. Essa história em quadrinho que eu estou criando, ela fala sobre um momento da minha vida em que eu fui cozinheira em alguns restaurantes daqui do Rio de Janeiro. E nessas vivências eu fui muito atravessada pelo racismo estrutural. Era algo que estava muito presente ali na dinâmica da cozinha, da interação com os colegas. E para dar conta de toda essa questão que me atravessou, eu pensei em criar uma metáfora visual em que eu fizesse também uma crítica ao sistema capitalista. E nesse universo desse quadrinho, que é uma autoficção, a personagem cairia num universo paralelo chamado Purgatório. E ali no Purgatório, que é na verdade um bairro, ela ganharia uma vaga de emprego, começaria a trabalhar num restaurante. E aí é onde eu começo a narrar as minhas vivências pessoais. E se por acaso ela deixar de viver nesse lugar do purgatório, não conseguir ter mais acesso a ele, muito provavelmente ela iria, assim como outras pessoas, para o inferno, que são os lugares das pessoas mais pobres, né? Essa referência. E enquanto que as pessoas que geralmente visitam o restaurante que ela trabalha, que na minha realidade eu inclusive trabalhei para um restaurante que tinha uma estrela no Guia Michelin. A gente tinha um público que era basicamente de classe média alta e ricos. Então, eu falo muito sobre esse processo, essas dinâmicas também no quadrinho, em que as pessoas mais abastadas que vivem no paraíso, elas vão até o purgatório para consumir ali no restaurante, né? E aí, a partir dessa metáfora visual, desse sistema de relações e símbolos que a gente já tem introjetado na nossa sociedade há séculos, eu criei essa dinâmica de uma de uma reflexão, né, de todo esse sistema, como ele opera com as pessoas. A gente acaba o que as pessoas falam da rodinha do hamster, né? Quando a gente entra nesse sistema de trabalho do sistema capitalista, a gente começa a trabalhar para sobreviver e consumir e fica nessa eterna rodinha. Para quem quiser, eu deixei aqui o arroba do meu Instagram, porque vocês podem, pelo meu Linktree, o link da bio, acessar o primeiro capítulo desse quadrinho que eu deixei disponível no meu site e também acessar o link da dissertação completa, que também está com o primeiro capítulo desse quadrinho. Uma das primeiras coisas quando eu comecei a pensar a pesquisa em como eu ia abordar, inclusive enquanto eu fazia o levantamento bibliográfico, né, para escolher as minhas referências, eu me deparava muito com a perspectiva de quadrinhos autobiográficos a partir da literatura. Era a partir da literatura que era majoritariamente as pesquisas eram construídas e havia um discurso que encabeçava essa reflexão sobre quadrinhos autobiográficos, que é o discurso confessional. Quando eu comecei a me deparar com esse discurso, na hora me vinha o peso religioso da palavra confissão, né? O peso religioso cristão que vinha com essa palavra e que também depois da confissão viria o castigo, né? O castigo ou a penitência que a pessoa teria que pagar. E aí, quando eu me deparei com isso, eu fiquei pensando, nossa, eu me formei em artes visuais, eu acho que eu não conseguiria dar conta de uma pesquisa sobre quadrinhos autobiográficos a partir da literatura. Eu partiria de um lugar em que eu não teria muitas referências, pelo fato de eu ter me formado em artes e as minhas referências serem em artes, né? E isso também ia de contraponto à crítica que eu estava fazendo no meu quadrinho, né? Como é que eu ia construir uma dissertação embasada num discurso confessional, se isso é tudo que eu estou criticando no meu quadrinho? Então, a minha alternativa foi começar a pensar o quadrinho autobiográfico como autorretrato. Quando eu comecei também a fazer esse levantamento de referências bibliográficas sobre pesquisa em quadrinhos, eu não consegui encontrar muita pesquisa
que relacionasse quadrinhos com arte, principalmente quadrinhos autobiográficos com autorretrato. Eu praticamente não encontrei nada. E na época foi inclusive um pouquinho desesperador não encontrar referências para começar essa pesquisa, mas pouco a pouco eu fui com o curso, acessando os professores, conversando com colegas, eu comecei a acessar referências. E foi um movimento muito sincrônico, né? As referências que eu acessava, elas já começavam a me estimular a construir esse caminho que eu estava querendo começar a fazer. E as coisas foram aparecendo assim naturalmente, né? À medida que eu fui mergulhando eh, nessa pesquisa. Eu coloquei aqui um gráfico de algumas referências que foram muito importantes para a minha pesquisa. Elas embasaram a minha metodologia, embasaram as referências que eu estava trazendo também de histórias em quadrinhos autobiográficas embasaram o recorte histórico, social e artístico que eu estava querendo trazer para as referências e também embasaram a minha narrativa autobiográfica partindo de um ponto de vista de eu ser uma mulher racializada, de eu ser uma mulher negra numa sociedade que é estruturalmente racista e machista. Então, essas foram referências muito importantes para segurar a narrativa que eu estava construindo nessa dissertação. E antes da gente entrar nessa discussão da minha dissertação, eu queria também pontuar como que os quadrinhos autobiográficos eles estão sendo vistos de uma maneira em geral. Uma grande referência para mim foi o Andrew J. Kunka. Ele é um pesquisador de quadrinhos autobiográficos e publicou uma obra chamada Autobiographical Comics. E a partir de vários estudos de estudiosos dos quadrinhos, não só ele, como outros também, identificam, desculpa, a autobiografia como um gênero central nos quadrinhos contemporâneos. E os quadrinhos representam, portanto, grande peso na cultura dos quadrinhos, se posicionando na atualidade atrás apenas dos quadrinhos de super-heróis no quesito de consumo. Essa questão foi algo que me surpreendeu muito, porque eu acessei essa referência bibliográfica quando eu fiz o meu intercâmbio para o Canadá. Eu morei 6 meses em Toronto e fiz intercâmbio de mestrado numa universidade chamada Ocad University. É a principal universidade de arte e design do Canadá. Lá eles têm uma linha de pesquisa específica na pós-graduação de História em Quadrinhos. Eu tive também uma espécie de co-orientação da Michelle Miller, uma professora de lá dessa instituição, e ela me recomendou essa obra. E assim, foi uma abertura assim de entendimento para mim, não só de ler a obra, como também observar o mercado editorial lá no Canadá, que o quadrinho autobiográfico ele já é o segundo gênero de quadrinho mais consumido lá, não só lá na América do Norte, de uma forma em geral, e na Europa também. Então, a gente não está só pensando nesse contexto do quadrinho autobiográfico, por exemplo, como uma moda ou como um boom. Ele já se estabeleceu muito bem no cenário internacional. E a Elizabeth El Rafé, não sei como pronuncia direito o sobrenome dela, mas ela também é uma pesquisadora dos quadrinhos e ela também acredita que a autobiografia é atualmente o gênero que mais define a produção alternativa de quadrinhos na América do Norte e na Europa Ocidental. A partir da leitura inicial desses teóricos e de como eu fui começando a entender os quadrinhos autobiográficos, tanto pelas referências que eu acessei, como também a partir do meu processo criativo como artista, eu percebi que os quadrinhos autobiográficos também envolvem uma questão histórica e social.
a partir do ponto em que falar de quadrinho autobiográfico é também falar do sujeito, e a gente não tem como falar do sujeito fora do contexto social em que ele vive. Mas para a gente chegar lá nesse contexto histórico e social que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão, antes eu queria fazer um recorte artístico dessa pesquisa. E uma das referências que me ajudaram muito também a construir o início dessa dissertação foi o Gombrich, com o livro dele Arte e Ilusão. A partir dessa obra, eu percebi que diversos mecanismos de projeção visual foram criados e foram incutidos de uma forma em geral nas imagens em que a gente consumiu durante todos esses séculos para a gente criar um entendimento do que determinadas coisas significam a partir da imagem. Uma das coisas que o Gombrich traz nessa obra dele e que ele fala é como que essa projeção visual ela implica na nossa mente completar determinados significados e determinadas, perdão, determinadas imagens, né? Por exemplo, nesse primeiro tópico aqui, que o Gombrich fala do esfumado ou forma embaçada, é quando o Leonardo da Vinci criou essa forma de, a partir de um esfumato, desse embaçado que ele faz com o material que ele usa para o desenho, e isso começa a criar na gente uma ideia de que aquele rosto é um rosto naturalista, é um rosto real, digamos assim. Se a gente semicerrar os olhos, a gente consegue ver esse rosto muito perfeito, digamos assim. Quando a gente olha diretamente, a gente consegue observar que tem essas nuances de luz e sombra e o esfumato na imagem, mas se a gente semicerra os olhos, a gente consegue ver o rosto perfeitamente. Mas a gente não precisa, na verdade, nem semicerrar os olhos. A nossa mente, ela já vai à frente, ela é tão rápida quanto a velocidade da luz, ela já vai à frente e completa essa imagem para a gente. O segundo tópico seria o rascunho, né? E como é, a linha é importante para o desenho e como a gente consegue, inclusive, identificar o artista pela linha. E a linha ela está presente de uma forma geral nos quadrinhos. Inclusive, muitos quadrinhos eles são produzidos ali somente a partir da linha, como o próprio quadrinho que eu estou produzindo, ele é uma linha clara, mas é na verdade, inclusive, uma linha não tão clara, porque essa linha ela também vai entrar como narrativa no quadrinho, em que eu uso uma caneta como se fosse uma sangria, que ela não faz uma linha clara perfeita, ela faz uma linha em que a tinta sangra um pouquinho no papel. E aí, isso vai ser também, vai ter uma força no quadrinho, inclusive em determinado ponto da história, envolvendo também essa carga racial que eu citei para vocês no início. A personagem, inclusive, vai perceber que ela não é uma linha clara, ela é um outro tipo de linha. E aí, nessa imagem especificamente que o Gombrich fala desse rascunho do Michelangelo, foi um rascunho que o artista fez para o túmulo dos Medici, em Florença. E aí, às vezes, por exemplo, quando a gente olha para essa imagem, ela é um rascunho, é um desenho simples, tem ali alguns traçados, mas a partir do momento em que a gente acessa o entendimento de que esse desenho é do Michelangelo e de que a gente tem no nosso no nosso ideal, na nossa, na verdade, como eu posso dizer, no nosso entendimento cultural, a gente sabe quem é Michelangelo, o que ele fez, como eram suas obras, a gente consegue também fazer a nossa mente completar como provavelmente esse túmulo sairia, né? A primeira vez que eu vi essa imagem, vi que era do Michelangelo, a primeira coisa que me veio à mente seria essa imagem toda feita em mármore branco.
E aí a gente tem também o terceiro ponto, em que são como os artistas conseguiram transmitir a partir de uma imagem os significados abstratos. Nessa imagem, por exemplo, o artista ele pintou um fundo infinito que cria uma espécie de movimento espiralar. E esse movimento espiralar, ele estaria ligado a essa forma infinita, né? Aquela ali seria a passagem para o céu, e esse lugar, esse céu, ele seria infinito. É um recurso que eu, inclusive, uso no meu quadrinho para dar essa ideia de passagem de dimensão, de universo. E o quatro pontos seria o princípio do etc., e a sugestão da narrativa. Essa imagem do Jean Van Eyck, o Gombrich fala que esse princípio do etc. seria, a partir do momento que a gente olha uma imagem, a gente consegue identificar, por exemplo, aqui que esse cabelo do anjo é um cabelo real, ele parece muito com o cabelo que seria de uma pessoa, né? E, inclusive, quando a gente olha a imagem, faz parecer que talvez o artista tenha desenhado fio por fio de cabelo, mas na verdade não foi, né? Esse processo ele é meio ilusionista, a partir ali das escolhas de interação de luz e sombra, e o artista consegue criar com a tinta e com as texturas do pincel um efeito que vai resultar numa textura de cabelo muito similar ao cabelo real. E a sugestão de narrativa, ela está aqui quando nesse cantinho aqui, atrás desse órgão, a gente consegue ver um pedacinho de um cabelo e das vestes vermelhas, e que seria o que seria provavelmente um outro anjo atuando nas costas desse órgão. Então, a partir, às vezes, desses pontos de que a gente começa a projetar o que provavelmente poderia ser uma narrativa, essa imagem ela consegue ir além, ela consegue ir além do que está ali somente representado. E uma das imagens também que eu tive acesso, que acabou virando um fio condutor para essa pesquisa, foi o juízo final do Giotto. Ele pintou esse afresco numa capela na Itália também. É, o Giotto criou essa ideia do que seria o juízo final, e aqui nessa imagem a gente tem uma cruz que divide os dois lados, né? O lado do que seria o inferno e o lado do que seria a divindade, o que seria o céu. Nesse lado que ele pintou do inferno e da cruz, quando eu me deparei aqui com esse cantinho do inferno, a gente tem praticamente uma narrativa acontecendo aqui. Apesar dela ser simultânea, ela lembra muito a sequencialidade dos quadrinhos. Longe de mim, no caso, inclusive, dizer que isso daqui seria um quadrinho, porque isso também seria anacronismo, né? Mas o que que eu gostaria de dizer é como esse tempo, essa narrativa, esses intervalos, eles já estão sendo usados na produção de imagens há séculos. Essa pintura é de 1300, então há mais de 7 anos, de 700 anos, a gente já está criando formas de falar sobre narrativas. Aqui, especificamente nessa imagem, atrás da cruz, tem uma alma que está escondida. Ela provavelmente está tentando fugir aqui desses demônios que estão carregando as almas para o inferno. E aqui embaixo tem uma fila, né, de demônios levando outras almas. Então, a conclusão que a gente consegue chegar é que, mesmo essa alma aqui se escondendo, ela não vai conseguir fugir dos demônios, e muito provavelmente ela vai descer esse caminho aqui para o inferno. Uma outra coisa que me impressionou muito nessa imagem é que o Giotto, ele se autorretratou. Ele fez o autorretrato dele nessa pintura. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque essa pintura ela também está atrelada ao início de se autorretratar na pintura, né? Assim como um artista reconhecer sua individualidade e colocar a si mesmo nessa imagem. E uma coisa interessante dessa imagem é que o Giotto ele se retrata do lado das divindades, né? Ele está ali do lado da instituição que financiou ele para
para fazer essa pintura. Então, essa escolha de lado que o Giotto vai estar, ele também é um processo político. E esses processos políticos de escolhas de lado, do lugar em que a gente vai se representar, ele também está muito presente nos quadrinhos autobiográficos, a partir do momento em que o sujeito reconhece que ele está inserido ali numa sociedade, mas que a sociedade vai o perceber de diferentes formas. É um pesquisador de autorretratos na arte, ele inclusive fala que o Giotto cuidou com todas as forças dele e com grande distinção a imagem absolutamente individual, a começar pela sua própria, que ele realizou com a ajuda de espelhos. Esse momento do Renascimento foi um momento em que os artistas estavam se percebendo como indivíduos e, por conta disso, eles estavam também assinando suas obras. Inclusive, muitos artistas nessa época já se tornavam famosos, né, no lugar que eles viviam. E diante desse contexto que eu apresentei para vocês de imagem, de como a gente absorve a imagem e de como as imagens também foram construídas, para o Gombrich basta apenas uma sugestão do artista para que nossa mente naturalmente complete o percurso e assimile a imagem como um passe de mágica. Dessa maneira, é possível criar uma narrativa visual a partir dos artifícios da ilusão que foram introjetados ao longo dos séculos na representação imagética. Um quadrinho que a gente tem na nossa contemporaneidade que assimila muito bem isso é Maus, do Art Spiegelman. Essa cena, particularmente, essa página, ela traz, é um momento do início da narrativa em que o Art ele está conversando com o pai e está tentando convencer o pai a contar a história dele para ele criar um quadrinho. Mas aí o pai dele tá ali relutante, fala: Ah, não, meu filho, vai fazer alguma outra coisa porque desenhar não dá dinheiro. Eu acho melhor você fazer outra coisa. Ele fala basicamente isso. Sendo que esse processo de desenhar o pai do Arte aqui sentado numa bicicleta ergométrica, que é uma bicicleta que não sai, né? Ela não sai dali. Ela fica paradinha, o pai dele começa a fazer os exercícios, sendo que é justamente esse o momento em que o pai do Arte vai começar a contar a história dele para o filho. E acaba que o personagem vai fazer uma viagem metafórica na memória. Então, o artista que está se representando nos quadrinhos, não só os de autobiografia, mas o artista ele está ali trabalhando com a simbologia, com signos e representações para transmutar tudo isso numa imagem e a partir do momento em que a gente, como espectador, como leitor, vai consumir essa imagem, a nossa mente vai completar esse processo, né? É uma viagem de mãos dadas. Tanto o artista como o leitor, ele vai embarcar nesse processo. Sendo que, para a gente construir essa imagem, não basta apenas o artista se representar por si só, digamos assim, na imagem. Existe o excedente de visão, que é um termo criado pelo Bateman. Ele criou esse conceito, e esse conceito seria aquele a mais que sabemos sobre o outro e que nos permite completar seu horizonte através de movimentos de aproximação ou empatia e distanciamento. O Bateman fala também, descreve um pouco mais sobre excedente de visão, e eu trouxe inclusive um recorte de um livro dele que, quando ele está falando sobre excedente de visão, ele acaba também com uma incrível precisão descrevendo a operação autobiográfica. Ele diz o seguinte: o autor deve colocar-se à margem de si, vivenciar a si mesmo, não no plano em que efetivamente vivenciamos a nossa vida. Só sob essa condição ele pode completar a si mesmo, até atingir o todo, com valores que, a partir da própria vida, são transgredientes a ela e lhe dão acabamentos. Ele deve tornar-se outro em relação a si mesmo. Ou seja, o desenhar si mesmo, ele precisa ir além do que somente a representação vazia ou superficial de si mesmo.
Para descrever melhor essa ideia, eu trouxe essa imagem da Clara Peters. É um autorretrato. A Clara, ela foi uma artista do Barroco Flamenco. Ela desenha essa jarra de vinho e nesse reflexo aqui da parte metálica da jarra, ela faz o seu rosto. É, o que o Beitin está querendo dizer acaba sendo exemplificado nessa imagem, porque a Clara, ela era uma artista mulher. Nessa época, basicamente, não era permitido que mulheres pintassem. E dentro da academia de artes existia uma hierarquia. A pintura de natureza morta, que era a que a Clara fazia, ela era a categoria mais baixa, digamos assim, da pintura. Depois vinha a categoria de retratos. E a principal categoria seria a de pintura de momentos históricos, né? E a Clara, por ser mulher, ela acabou sendo, digamos assim, obrigada a ficar somente naquela categoria mais baixa, não porque ela não era uma excelente pintora, mas porque ela era uma mulher. Então, quando ela desenha a si mesma nesse reflexo, e ela faz ali o autorretrato dela, ela consegue, inclusive, ir além dessa hierarquia que foi pré-estabelecida. Ela coloca ali no lugar que ela podia a marca dela. E um quadrinho autobiográfico que também faz isso muito bem, que constrói, consegue construir e exemplifica essa operação que o Bentin compartilhou, é um quadrinho do Adrian Tomini. O quadrinho se chama The Loneliness of the Long Distance Cartoonist. Inclusive, essa página que está aqui, ela é a última página do quadrinho e é a página em que ele se desenha, começando a história que ele construiu ao longo do quadrinho inteiro. Então, é basicamente um momento que ele está vivendo ali um quase morte, ele achava que ia morrer e depois descobre que não ia. E isso faz ele despertar e começar a criar história, sendo que essa é exatamente a última página do quadrinho e a gente já leu a história inteira que o autor construiu, uma autobiografia. E aí ele vai falar do processo dele como artista no mercado editorial, vai falar do processo dele também como pai, como marido, vai envolver aí várias camadas da relação pessoal dele e como ele foi capaz também de se distanciar de todo o processo da vida dele para construir essa narrativa. Uma coisa interessante desse quadrinho também é que o quadrinho tem um formato de um diário, aquele desenha o quadrinho, e a publicação em si do quadrinho é um diário. Você tem que abrir o elástico, e quando você abre o quadrinho, você tem a sensação que você está abrindo o diário pessoal de alguém e está começando a ler. Esse é um processo também que aproxima muito o leitor da narrativa. O quadrinho autobiográfico, ele tem também esse poder muito grande de aproximar o leitor de quem produz o quadrinho. E aí a gente parte para a segunda parte dessa pesquisa. É, é aqui que eu começo a rascunhar um recorte histórico para entender como o sujeito que está produzindo esse quadrinho autobiográfico está reproduzindo a si mesmo. Nessa imagem que eu comecei apresentando para vocês, do detalhe do juízo final do Giotto, e uma nova imagem que eu apresento para vocês, que é o autorretrato da Frida Kahlo. Existe um vale de séculos aqui no meio que separa essas duas imagens e a percepção de individualidade. Para construir essa parte da pesquisa, eu usei como referência o autor Stuart Hall. Ele tem um livro incrível que ele fala sobre esse processo de individuação do sujeito na pós-modernidade.
E ele explica que nesse momento em que do Renascimento, em que a religião era a instituição, a identidade ela estava indissociavelmente ligada à instituição religiosa. E as estruturas da sociedade eram divinamente estabelecidas, ou seja, não passaria nem na cabeça das pessoas que eles poderiam se separar daquela ideia da religião ou da instituição, né? Essa sociedade ela não estaria sujeita a mudanças fundamentais por conta da forma estrutural em que ela estava ali construída. Enquanto que a identidade autorretratada da Frida Kahlo, ela é uma identidade contemporânea, ela está ligada à subjetividade e à individualidade, e a percepção de si mesma da artista foi forjada da interação que ela teve com a sua sociedade. Então, a Frida ela já se autorrepresentava usando símbolos da sua história pessoal. Tem um momento que eu descrevo na dissertação em que, a partir das palavras dela, ela dizia que importantes críticos da arte costumavam falar que ela era uma artista surrealista, sendo que ela rebatia isso. Ela falava que ela nunca foi uma artista surrealista. Ela, na verdade, representava, pintava a autobiografia dela, a vida dela, né? E esse foi um ponto muito interessante também para pensar o meu quadrinho, porque apesar de eu estar usando esses elementos surrealistas, de universo paralelo, em que a personagem cai e tudo mais. Eu estou falando de uma realidade da minha vida. E aí, segundo Hall, é, sobre a relação dessas duas imagens, né, do tempo que elas foram construídas, as sociedades modernas são sociedades de mudança constante. Essa é a principal distinção entre as sociedades tradicionais e as modernas, ou seja, o lugar em que a Frida estava era um lugar que já estava permitindo que diversas mudanças estivessem acontecendo, ao contrário daquele cenário em que o Giotto vivia. A perspectiva de Hall, no seu livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade, nos ajuda a compreender mais amplamente o significado de identidade, ao abordar mais especificamente a forma como o sujeito entra e sai dessa modernidade. Nesse contexto, esse sujeito foi caracterizado como individualista, embebido em resquícios de outros períodos, como o humanismo, renascentista, quando o homem era percebido como o centro do universo, além do iluminismo, quando o foco se encontrava no homem racional e científico. Porém, à medida que a sociedade moderna vai se tornando mais complexa, coletiva e socialmente, em função das transformações em níveis econômico e político, o ser humano, em contato com seu meio, também modifica sua identidade. Assim, passa a ser visto como um ser definido no interior de uma nova estrutura de sociedade. E um quadrinho que também relaciona essa questão da mudança e deslocamento da identidade muito bem é Retalhos, do Craig Thompson. Ele narra um momento da vida dele em que ele descreve a relação que ele tinha com a família, e a família dele era uma família religiosa fundamentalista que privava ele de muitas questões assim do contato com o mundo real em que ele vivia. A família queria que ele vivesse naquela bolha da religião, sendo que tem um momento em que ele rompe com essa bolha, quando ele chega à vida adulta e vai fazer uma graduação, ele se muda de cidade e também rompe com essa questão da religião. Então, é um momento em que o, o Thompson ele acaba negando essa identidade que foi imposta para ele ao longo da vida e ele passa a construir, assim, digamos, a sua própria identidade, né? Se conectar com quem ele era de fato.
E o personagem, por viver numa sociedade moderna, ele justamente consegue mudar, ele consegue se deslocar. Dessa forma, pela leitura crítica, Stuart Hall acredita que a identidade singular do indivíduo também é formada pelas chamadas identidades culturais do lugar em que o sujeito vive. Elas são os aspectos de nossas identidades que surgem de nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. Portanto, à medida que o personagem sai do núcleo cristão fundamentalista da família e começa a ser afetado por outras vivências e narrativas, e até mesmo outros lugares, ele começa a se questionar se aquela identidade que tanto pressionaram para que ele tivesse realmente fazia sentido para si. Para o sociólogo, o sujeito ainda tem um núcleo interior, que é o seu eu real, mas este é formado e pode ser modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. E segundo Hall, para a gente ter esse entendimento da nossa individualidade e da gente como sujeito na pós-modernidade, cinco grandes avanços na teoria social e nas ciências humanas possibilitaram que isso acontecesse, né? Esses pontos, eles seriam é, o pensamento marxista, a descoberta do inconsciente por Freud, o trabalho do linguista estrutural Ferdinand Saussure, a genealogia do sujeito moderno de Michel Foucault e, por último, o impacto do feminismo e também os novos movimentos sociais que emergiram durante os anos 60. E para pensar também o momento em que os quadrinhos autobiográficos tiveram esse grande boom, essa grande ascensão, né, digamos assim, no mercado editorial, é, esse movimento, esse período dos anos 60, ele foi extremamente importante, porque junto como é que se diz? Junto desse movimento, desses movimentos sociais, como o feminismo, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o início do movimento LGBTQIA+, veio também o movimento underground, que era um movimento de contracultura, que, a partir dos quadrinhos, construiu muitas narrativas que enfatizavam esse movimento contra a cultura de massa e o pensamento de massa, digamos assim, que era imposto para as massas, e alguns historiadores, eles chegam a colocar, inclusive, o movimento underground como o nascimento das histórias em quadrinhos. Porém, ao longo dessa pesquisa, do desenvolvimento dessa dissertação, eu cheguei a esses pontos em que o quadrinho autobiográfico ele começa muito antes, não tem especificamente uma ideia de qual foi o primeiro quadrinho autobiográfico, mas nos anos 20 já estava sendo produzido quadrinhos autobiográficos. E o primeiro registro que a gente tem desse tipo de quadrinho seria esse quadrinho que ele foi publicado num periódico japonês, num jornal japonês, e também depois foi nos anos 30 publicado num volume único em São Francisco. Ele fala da jornada de quatro amigos, ou cinco, se eu não me engano, quatro amigos japoneses que foram morar em São Francisco. E aí, basicamente, esse seria o primeiro, o registro que a gente tem do primeiro quadrinho autobiográfico, e também essa segunda obra, que se chama Citizen 13.660, que é de uma artista chamada Mineo Kubo. Ela fez na verdade, um livro ilustrado. Ele não é especificamente uma história em quadrinho, ele é um livro ilustrado, e nele ela narra como foi durante ali o bombardeio de Pearl Harbor nos Estados Unidos, ter sido obrigada a ir viver numa espécie de campo de concentração. Como naquele período ali da Segunda Guerra Mundial, os japoneses eram vistos pelos americanos como inimigos, essas pessoas foram aprisionadas em campos de concentração, e a artista ela vai narrar através dessas imagens esse
esse processo dela, né, vivendo nesses campos, e também do terror que girou em torno desse período da Segunda Guerra. E nesse cenário é também importante observar que a artista ela foi vanguardista em diversos sentidos, já que na época raras eram as publicações feitas por mulheres. Portanto, essa publicação possui um grande significado de relato histórico, além de representar a resistência aos estereótipos raciais contemporâneos, tornando-se assim influência para narrativas gráficas autobiográficas posteriores. Então, o que acaba que muitos historiadores dos quadrinhos colocam quadrinhos autobiográficos, o nascimento deles ali no movimento underground, se a gente absorver essa narrativa, a gente acaba excluindo artistas importantes como esses da história, né? E apesar desses quadrinhos autobiográficos já terem começado a surgir na década de 20, como eu mostrei para vocês, foi com o pano de fundo desses movimentos sociais, de por volta da década de 60, que esse tipo de quadrinho foi impulsionado. Muitos desses quadrinhos falavam sobre essas questões sociais desse movimento, então, o público ele também se tornou ávido para consumir esse tipo de quadrinho, e aí meio que se criou um cenário perfeito, tanto para fazer como também para consumir. Então, o movimento underground ele foi, de fato, extremamente importante para os quadrinhos autobiográficos, mas o quadrinho autobiográfico ele não começou especificamente nele. E a partir do alguém quer falar alguma coisa? Não sei se alguém falou alguma coisa. Apareceu um som aqui para mim. Vou continuar. A gente chega num momento muito importante que é entender, a partir dessa contextualização histórica e social, como os artistas estão se autorrepresentando, né? Nesses quadrinhos. E aí que a gente entra na parte de estrutura narrativa. Eu utilizei como uma referência uma pesquisadora dos quadrinhos chamada Bárbara Postema, e em sua obra Estrutura Narrativa dos Quadrinhos, ela fala que para que os elementos individuais façam algum sentido nos quadrinhos, sua linguagem se apoia na força de suas ausências, que podem ser representadas por seus gaps ou sarjetas. Ao focar nessas ausências, abre-se uma nova dimensão para se conceituar a operacionalidade dos quadrinhos. A Postema também ela defende que as HQs têm como característica principal ser uma forma de comunicação baseada na fragmentação de linearidade narrativa por parte do autor, e que, inclusive, essa linearidade deve ser recomposta no momento em que o leitor lê o quadrinho, passando assim a fazer sentido para ele, portanto, a estrutura narrativa nos quadrinhos. Se trata de uma questão de deixar espaçamentos que atraiam os leitores para seu interior. Para a pesquisadora dos quadrinhos, esse mesmo efeito acontece na leitura textual, porém, nos quadrinhos, essas lacunas são visíveis de forma literal. E esses códigos visuais, eles permitem uma variedade quase que infinita de expressão e combinação de elementos, diferentemente do que acontece com os códigos linguísticos, construídos a partir de um núcleo finito de elementos em que a combinação é orientada pelas exigentes regras da gramática. Uma coisa muito interessante nessa pesquisa da Postema é como ela fala dessa fragmentação da narrativa dos quadrinhos, né? Para ser construída uma linearidade a partir da perspectiva do autor. E isso foi uma coisa que eu percebi muito nos quadrinhos autobiográficos, como que os autores se fragmentam para depois se reconstruírem numa narrativa. É, é,
Desculpa. A Alison Bechdel, em Fan Home, ela justamente fragmenta suas memórias como um quebra-cabeça e as organizam de uma forma em que a própria autora consiga entender o que na época ela não conseguia. Essa imagem do quadrinho é um momento que materializa essa ideia da postema. A Alison, ela está ali pegando fragmentos da memória que seriam fotografias do pai e reconstruindo um entendimento daquelas fotografias e a partir desse entendimento das fotografias também entender quem ela é no mundo. E aí, a fragmentação de si, nesse caso, ela também seria a reconstituição de si. O artista, ele faz essa fragmentação de si mesmo para conseguir ressignificar também o passado. E o fragmentar-se, ele abre precedentes para que o autor se reconstitua na narrativa da forma que ele melhor escolher para construir o processo pessoal na narrativa. Seja sobre um trauma, um relato da vida ou uma comédia, fica a cargo do artista transmitir visualmente a peculiaridade da sua experiência, a partir das camadas mutáveis da memória. Diante desse contexto, é fundamental enfatizar que a tendência de regressarmos ao passado para ressignificá-lo, em consequência do presente, parece ser algo inerente à psique humana, não ficando estritamente circunscrito aos escritos sobre si. Porém, parece que sem as particularidades da nona arte, as identidades de quem relata possivelmente não seria tão claramente recebida por nós. E aí, eu vou, acredito que encerrar aqui nesse momento, nessa conclusão. Eu não sei se, como eu estou de tempo, se eu poderia avançar mais um pouquinho ou deixar já para partir para a próxima pessoa que vai apresentar. Nobu? Deixa eu guardar aqui. Quanto Oi. tempo você acha que você terminaria, Ana? Então, basicamente, a ideia da dissertação eu concluí aqui, sendo que tem um processo, uma parte que é inclusive a parte que eu apresentei nas jornadas da USP, em que eu vou entrar um pouquinho no mercado editorial brasileiro, especificamente, e aí seria mais uns 15 minutinhos. 15? Mas aonde eu parei agora já daria para concluir a minha ideia geral. Bem, se você quiser mais 10 minutos para você falar, completar alguma coisa que você acha importante, pode ser. Ah, pode ser. Eu posso, inclusive, também até fechar minha apresentação e fazer essa conclusão olhando para vocês. Tá bom. Deixa eu só voltar aqui o compartilhamento. É, uma das questões que me veio, inclusive, para concluir essa dissertação, que era uma coisa que eu nem cogitava fazer, né? Quando eu comecei a pesquisa, era algo que eu nem cogitava fazer, era tentar entender como o mercado editorial brasileiro e os quadrinhos está funcionando e como os quadrinhos autobiográficos estão inseridos nele, né? Esses questionamentos, eu comecei a pensar nesses questionamentos quando eu comecei a fazer a pesquisa de campo, porque eu queria levantar algumas obras nacionais, alguns quadrinhos nacionais, e para essa parte da pesquisa específica, me interessava falar sobre obras de pessoas racializadas. Sendo que quando eu comecei a ir às livrarias e tentar acessar loja online de livrarias, etc., eu não estava encontrando esses artistas brasileiros racializados no catálogo dessas editoras e nem nas livrarias. As livrarias, elas são basicamente a seção de quadrinhos abarrotadas por graphic novels estrangeiras e as editoras por si só elas dão prioridade para publicar é,
obras estrangeiras, abrindo pouco espaço para as obras nacionais. Inclusive, em uma das referências que eu uso, que é do Rogério de Campos, na pesquisa, ele fala no livro dele, HQs, Uma Pequena História para os novos pesquisadores, se eu não me engano, novos, enfim, para as novas gerações, ele fala que publicar quadrinista nacional é o maior risco que uma editora pode correr, né? Isso para mim foi um pouco chocante, porque justamente tanto no intercâmbio como outras viagens que eu fiz e de conversa com pessoas estrangeiras e colegas também artistas, a gente consegue deduzir que os novos artistas de seus respectivos países, eles são justamente o combustível que está fazendo também o mercado editorial girar, né? Os novos artistas, eles estão, de certa forma, inflamando o mercado em que eles vivem, enquanto que aqui a gente está não investindo nem reconhecendo os novos artistas. Então, isso passou também a fazer sentido para mim que não é só uma questão de agora. Esse modo da gente publicar quadrinho e também consumir quadrinho, ela tem raízes no nosso passado colonial. A colonização, ela se deu de uma forma em que nossas instituições foram todas criadas em cima de estruturas que basicamente têm três pilares, que foi o escravismo, também o machismo, e isso tudo atrelado ao capitalismo, né? Então, essa roda, ela gira em torno desses três pilares, e isso acaba que nas instituições, de uma forma em geral, os lugares de representatividade, eles não são ocupados, eles basicamente estão ali, empoderando, continua empoderando narrativas muito específicas, como narrativas de pessoas brancas, de homens brancos, pouco espaço também para mulheres brancas, então, e nenhum espaço para mulheres negras, mulheres indígenas, enfim, de uma forma geral, pessoas racializadas. E, inclusive, quando eu me deparei com essa sensação de que eu não estava encontrando essas pessoas nessas editoras e nas livrarias, eu peguei especificamente o catálogo de obras da Companhia das Letras e fiz a heteroidentificação dos 151 artistas que produziram os quadrinhos para o catálogo atual deles. E nessa contextualização, eu descobri que, por exemplo, a Companhia das Letras só tem um homem negro fazendo quadrinhos para eles, o resto quem produz as obras deles são homens brancos, e no recorte do gênero feminino, 100% das obras foram produzidas por mulheres brancas, né? A gente consegue começar a acessar obras de pessoas racializadas com mais frequências quando a gente vai para os eventos ou para editoras menores. E seriam justamente essas editoras menores e eventos, principalmente, que estariam ali dando força para esse mercado editorial e, especificamente, os quadrinhos autobiográficos se desenvolverem. Basicamente, uma coisa que eu falo é que os quadrinhos, eles estão basicamente, os quadrinhos autobiográficos e autorais, nacionais, eles estão basicamente se desenvolvendo ali nas sarjetas do nosso mercado editorial. E aí, quando eu vou para Desculpa, Então, acho que tá legal. Já temos o tempo aí. já encerrou, né? De Mas certa bem forma, interessante. Eu acho importantíssimo isso que você está divulgando. Não vamos ter tempo para abrir para sim. perguntas. Tenho certeza que todos gostariam de fazer muitas perguntas, mas não temos o tempo. Mas eu só queria salientar que eu acho muito importante isso que você está dizendo, em termos de representatividade na produção vamos dizer, autobiográfica. E eu estava pensando aqui comigo
num paradoxo que a gente vê em relação à literatura. Se você pensar nas obras autobiográficas que foram produzidas no Brasil, as duas grandes obras biográficas que são consagradas, Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, e Minha Formação, de Joaquim Nabuco. São as duas Sim, grandes obras autobiográficas que são de negros, né? Então, na literatura a gente tem, não sei se por acaso, mas tem, quer dizer, o grande destaque são para as autobiografias da minoria, enquanto que nos quadrinhos exato. isso não se repete. Eu acho que é uma boa e muito interessante você levantar esse aspecto. Fico muito curioso para ver seu trabalho na, 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 na nossa revista, que você vai, quando você preparar e tal, e Sim. publique esse trabalho. Eu senti falta apenas, talvez você possa voltar um dia para você falar um pouco mais sobre o trabalho, seu trabalho artístico, a sua Sim, obra, com certeza. De porque uma você ficou próxima vez. mais no processo criativo, no processo da tese, na discussão teórica, e não trabalhou, e não mostrou o seu trabalho. Fico muito curioso, mas talvez na próxima podemos ter uma outra Posso oportunidade de você até, falar da sua produção. no momento até que eu publicar, eu posso vir Legal, aqui e compartilhar mais o processo artístico dele, porque de fato era muita coisa para tentar botar em uma hora. legal. Muito obrigado, Ana. Muito Eu que obrigado. agradeço, muito Sua obrigada. tese já está disponível para a gente baixar no... de- Ainda eu estou em processo da universidade fazer colocar ela disponível no site da biblioteca para eu Tá, compartilhar diretamente ela no link da instituição. Como esse processo eu acho que vai levar muito tempo e quando eu tinha defendido tinha entrado numa greve, eu acho que isso vai demorar ainda mais. tá. Então, muita Então, gente já estava me perguntando da dissertação, eu compartilhei ela no Academia Edu. Eu vou colocar o link perfeito. aqui no Legal. chat e aí Muito vocês bom. já podem ler. Ficamos muito agradecidos. Muito Vamos então obrigada. passar para o segundo. Alguém mais quer? Nobuva, quer falar alguma coisa? Não, não. Só Vou cumprimentar e passar já. agradecer a Ana, né? Já coloquei aqui, parabéns. Muito obrigado, Ana.